E aí, pessoal, tudo bem? Passando aqui hoje para gravar um vídeo sobre esse Corinthians 1, Mirassol 0, né, que terminou agora há pouco, nesse domingo, pela semifinal do Campeonato Paulista. Vitória do Corinthians por 1 a 0, gol do Ederson no segundo tempo, mas mais uma vez um desempenho muito ruim do Corinthians, principalmente na parte ofensiva. Vou detalhar um pouquinho como foi essa partida, mas um rendimento que não deixa muita expectativa sobre o desempenho da equipe no Campeonato Brasileiro e a evolução do trabalho do Thiago Nunes. Bom, o Mirassol, né, foi a campo, assim como o Corinthians no 4-2-3-1. Estou colocando aí já na tela o campinho para vocês darem uma olhadinha. O Ricardo Catalá, né, que é um treinador de apenas 38 anos, comandante da equipe do Mirassol, mandou a campo aí a equipe com o Danilo Bosa na lateral direita. Ele que é um zagueiro de origem, ele entrou ali na lateral direita. O Wellington e Reinier, a dupla de zaga, e o Moraes na lateral esquerda. Alisson e Du, a dupla de volantes no meio-campo. O Zé Roberto começou jogando um pouco mais centralizado, mas aí no meio do primeiro tempo passou a jogar pelo lado esquerdo, onde ficou quase o primeiro tempo inteiro e o início da segunda etapa também. O Juninho, camisa 10, começou jogando pelo lado esquerdo, depois foi jogar centralizado. O Daniel Borges, que é lateral direito, jogou um pouco mais adiantado hoje. E lá na frente, o Bruno Mota, né, que é o centroavante da equipe do Mirassol. O Corinthians, também no 4-2-3-1, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos, a linha defensiva. Ederson e Gabriel novamente a dupla de zaga. O Ederson ganhou espaço no time titular do Corinthians de vez. Inclusive, deve prosseguir como titular, já que fez o gol da vitória hoje. Pelo lado direito, o Ramiro, né? Partindo pelo lado direito, o Ramiro. Partindo pelo lado esquerdo, o Matheus Vital. Vou explicar a dinâmica de movimentação dos dois. Centralizado o Luan. E lá na frente, o Jô, mais uma vez, segunda partida dele, desde que ele retornou ao time do Corinthians. Bom, a gente pode começar a detalhar aí esse primeiro tempo da seguinte forma: o Corinthians mais com a posse de bola, né, logicamente, Mirassol se defendendo um pouco mais retraído. E aí, qual era a estratégia do Corinthians? Acumular jogadores no centro do gramado. Então a gente via o Ramiro saindo da direita, centralizando, o mesmo movimento que ele fazia muito no Grêmio, né, quando ele jogou muito bem no Grêmio. O Matheus Vital saindo da esquerda e centralizando. Já fez isso no Corinthians, fez um pouco no Vasco também, clube que o revelou. Então a estratégia do Thiago Nunes era o seguinte: acumular esses jogadores pelo centro, criar essas linhas de passe por ali, gerar superioridade nessa faixa do campo para tentar induzir o time do Mirassol a se voltar para essa região do gramado e aí haver inversão rápida de jogo. Quase sempre para o lado direito, buscando Fagner. Eu preparei essa animação e vocês vão dar uma olhadinha. Você vê que o Corinthians ele articulava pelo centro, trocava passes, e aí a tentativa sempre da inversão de bola para o Fagner, às vezes para o Danilo Avelar, às vezes também acontecia de um dos zagueiros fazer esse lançamento em profundidade, buscando a projeção do lateral. Mas o problema todo é a questão individual do time do Corinthians, né? E que se confunde também com a parte coletiva. Só isso é muito pouco, um repertório muito pobre para o que o Corinthians tem de material humano para tentar vencer uma equipe como o Mirassol, com todo respeito, né, um clube que perdeu 18 jogadores aí nesse período em virtude da pandemia, já eliminou o São Paulo e fez um jogo duro com o Corinthians hoje, e creio que muito em virtude da incapacidade desses dois times grandes de se impor mesmo, né, de criar mais oportunidades. E aqui não vai nenhum demérito ao Mirassol. O Mirassol fez a sua parte, já eu vou chegar naquilo que o Mirassol fez de certo hoje. Mas o Corinthians tinha só isso, né? Tirando essa questão dessa inversão, dessa jogada coletiva mais planejada, ficava muito na aleatoriedade, na capacidade individual dos jogadores, e vários deles não estiveram tão bem hoje. O próprio Ederson, que fez o gol, ele tem uma característica, ele é um volante de condução de bola, ele é um volante de infiltração, tem força física, funciona bem nas transições, tanto defensiva quanto ofensiva, mas quando tem que articular uma jogada, pensar um pouco mais, ele não tem muito essa característica. Pode ganhar isso ao longo da carreira, mas por enquanto não acrescenta nesse ponto. O Gabriel, a gente já sabe também que não vai acrescentar tanto nesse trabalho de posse de bola, de um jogo um pouco mais elaborado. Luan, mais uma vez abaixo daquilo que pode render. Até melhorou no segundo tempo, deu 2 finalizações perigosas no segundo tempo, mas construindo o jogo, muito precipitado, sem confiança, sabe? A bola queimando no pé muitas vezes. O Matheus Vital não fez uma boa partida hoje, errando muito também, um pouco perdido ali no que deveria fazer quando centralizava a partir do lado esquerdo do campo. Jô saindo muito da área, ainda está fora de ritmo, né? Está fora de forma, nitidamente acima do peso. Você vê que ele está um pouco mais pesado do que ele geralmente se apresenta no time do Corinthians. Então, era um Corinthians que basicamente dependia
da aproximação ali do Ramiro, que fez uma boa partida na minha opinião, e do Fagner, né, que é quase sempre uma boa válvula de escape pelo lado direito. Foi muito pouco. Foi um Corinthians que no início do jogo foi muito preguiçoso também, sem a bola. Então eram transições defensivas muito lentas, muito morosas. O Mirassol chegou a aproveitar isso. O Juninho, inclusive, bateu uma falta muito perigosa logo no início e o Cássio fez uma grande defesa. O próprio Juninho bateu outra falta perigosa depois por cima da meta e o Corinthians criou muito pouco, né? A única jogada de perigo assim relevante do Corinthians no primeiro tempo foi um cruzamento do Carlos, que também fez um bom jogo pela esquerda, e uma finalização do Matheus Vital na trave. A única ação assim muito relevante do Matheus Vital na partida de hoje. No segundo tempo, o Ricardo Catalá, o técnico do time do Mirassol, o que ele fez? Ele adiantou o Zé Roberto. Ele sacou o Bruno Mota, centroavante, reforçou o meio-campo, adiantou o Zé Roberto, abriu o Juninho pela direita e abriu o Daniel Borges pela esquerda. Ele queria continuar mantendo uma boa marcação no Fagner, mas queria ter um cara de mais velocidade, que era o Zé Roberto, saindo da esquerda, indo para frente. O Corinthians continuou, com aquela troca de passes sem muita objetividade, sem muito saber o que fazer para furar o bloqueio do Mirassol, mas aí aos 15 minutos o Juninho chegou atrasado numa dividida com o Carlos pelo lado esquerdo do ataque do Corinthians, e aí depois a consulta ao VAR acabou sendo expulso, justamente expulso. E é claro que o jogo mudaria depois, Com um jogador a menos fica um pouco mais difícil de você se defender. O Thiago Nunes colocou o Janderson e o Sid Clay, o Carlos saiu lesionado, foi uma lesão no tornozelo depois desse lance, o Janderson entrou, e aí mudou um pouquinho a ocupação de espaços e a movimentação do Corinthians. Como vocês estão vendo nessa imagem aí, tanto o Janderson quanto o Matheus Vital mais abertos. Era um jogo mais voltado para a aproximação pelos lados do campo. Tentava ali a dobradinha do Fagner com o Janderson. O Fagner muitas vezes até atacando por dentro e o Janderson mais aberto. E o Matheus Vital se aproximando do Sid Clay, que agora era o lateral pelo lado esquerdo. Prosseguia ali sem muita coisa planejada. Você percebia que não era algo que tivesse sido treinado, mais elaborado, e o Corinthians acabou sendo salvo por um chute do Ederson lá do meio da rua. O goleiro Kevin falhou do Mirassol, era uma bola bem defensável, foi um chute forte, rasteiro foi, mas no meio do gol. O Kevin pulou atrasado, a bola acabou entrando na meta do Mirassol, e aí o Corinthians, com a vantagem no placar, atacou menos ainda. Não conseguiu, mesmo com o jogador a mais, imprimir uma pressão. Pelo contrário, até no final do jogo, o Mirassol quase empata a partida. Teve 2 bons contra-ataques puxados pelo Moraes pelo lado esquerdo. Moraes, revelado pelo Flamengo, lateral esquerdo, bom jogador. Puxou um contra-ataque, o Danilo Bosa deu um chute por cima, lateral direito. Depois teve um outro lance também que o Cauã, que entrou, teve uma boa oportunidade. Já no finalzinho do jogo, um lateral cobrado na área, o Cássio se enrolou todo com o Jô ali e quase que o zagueiro Wellington faz o gol no rebote. Então, assim, o balanço dessa partida. Corinthians, mais uma vez, pobre ofensivamente, sem ter muito repertório ofensivo, coisa que não deixa tanta expectativa assim para o Campeonato Brasileiro. É claro que tem o Cantídio para voltar ao time, é um jogador que vai dar mais qualidade nesse meio campo. Acho que o Thiago Nunes precisa tentar um meio campo que tenha o Cantídio como primeiro homem, o Ederson como segundo homem, para que o Corinthians ganhe um pouco mais de dinâmica, ganhe um pouco mais de criatividade, de verticalidade no passe. O Cantídio dá isso no meio campo do Corinthians. O Gabriel não vai oferecer esse ponto. Para tentar alguma coisa diferente no Campeonato Brasileiro. O trabalho não está fluindo. É claro que a gente tem que dar o desconto. São poucos jogos depois da pandemia. A parte física ainda não está 100%. Logicamente, isso influencia na parte tática e na parte técnica também. Mas pegando um recorte anterior à pandemia, já era o Corinthians com esses mesmos problemas apresentados hoje. E para o time do Mirassol, melhor dizendo, é algo que a gente tem que elogiar. Perdeu 18 jogadores, fez uma partida competitiva contra o São Paulo, eliminou o São Paulo, mais uma vez hoje. Um bom sistema defensivo, encaixes ali dentro do setor, mas os jogadores entendendo bem que não deveriam fazer longas perseguições e abandonar o setor. Time marcando forte. Gostei muito da atuação do zagueiro Renier, zagueiro que foi revelado pelo Vitória. Defendeu a área muito bem. Moraes, que eu elogiei aqui, foi bem também no jogo. O Juninho, apesar da expulsão, vinha bem até então. Zé Roberto, gostei da dupla de volante também. O Alisson e o Du no meio campo, defenderam bem ali a entrada da área, mas não deu, Infelizmente, a falha do goleiro Kevin acabou fazendo com que o Corinthians vencesse o jogo, mesmo não demonstrando tanto assim. Beleza, galera? Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Vamos tentar movimentar aí o canal, voltando a colocar alguns vídeos aí. Fiquem ligados e voltem sempre por aqui, que
vai ter sempre um vídeo de futebol, de alguma partida, algum aspecto tático, de algum jogador, de alguma equipe, para a gente detalhar por aqui. Valeu? Um forte abraço.